É sempre muito especial esse dia na semana. Tenho absoluta certeza que você pensa dessa forma também. Como é bom passarmos uma semana na dependência de Deus, mas como é bom começarmos essa semana na dependência de Deus. É o que estamos fazendo aqui agora. Quando a gente vem para o culto, a gente vem para dizer para nós mesmos, mas a gente vem para dizer para o outro, para o mundo, por causa da internet, da rádio, o quanto dependemos de Deus. Portanto, o culto é um ato significativo de testemunho. Seu testemunho, nosso testemunho, testemunho da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Convido você para de pé, cumprimentar quem está ao seu lado em nome da sua igreja, primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode se assentar. Existem várias cenas lindas no ministério da igreja. Essa é uma delas. A gente tem a oportunidade de ver daqui da frente o quanto é importante, o quanto é significativo para o ato da comunhão. É claro, esse ato não é a comunhão em si, mas faz parte da comunhão. Os abraços, as palavras amigas,
um sorriso amigo que os irmãos estão dando uns para com os outros. Isso é especial. Os nossos internautas e radiovintes, sejam bem-vindos ao ministério da nossa igreja. Queremos receber todos vocês mais uma vez para uma semana abençoadora. Precisando da nossa igreja, entre em contato, estaremos sempre dispostos, na medida da nossa condição, de atender a todos vocês. Ó minha alma, bendize o Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia, quem te supre de todo bem, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Salmo 103, versículos 2 a 5. Esta verdade nos anima a prosseguir na jornada da vida cristã. Andamos, caímos, mas o Senhor nos levanta. E isso é que é maravilhoso. A sua misericórdia está conosco. Curve agora a sua cabeça. Você tem neste culto, logo no início, a oportunidade de confessar ao Senhor, você mesmo, as suas fraquezas, as tentações e as derrotas, e colocando diante do Senhor a sua vida para que Ele a renove. Faça isso individualmente. Você não precisa de nenhum sacerdote para fazer isso. Você sozinho diante de Deus. Faça isso agora. Ó Senhor, nesta manhã, nós queremos te agradecer a vida que renovaste em nós. Se estamos vivos é porque tu o permites. E se temos saúde para nos deslocar até a tua casa, é porque tu o permites. Se temos alegria em nosso coração de estar na tua casa, é porque tu mesmo colocaste essa alegria dentro de nós. E agora, agradecidos por todas as bênçãos recebidas, nós queremos suplicar humildemente que nos limpes de todo pecado, que nos purifiques de toda vaidade, de toda impiedade, de tudo aquilo que divirja do padrão eterno que tens para nós, revelado especialmente em Cristo Jesus. Ajuda-nos a sermos parecidos com Ele a cada dia no nosso viver. E abençoa este culto, que cada hino que vai ser cantado, cada música entoada, cada palavra a ser pronunciada, tudo aqui, Senhor, possa apontar para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, aquele diante de quem todo joelho um dia se dobrará, é aquele que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Abençoa aqueles irmãos que gostariam de estar conosco, mas porque estão enfermos ou reclusos em seus lares, não podem estar aqui. Dá-lhes também a consciência da tua presença ao lado deles. E, quanto possível, traze-os de volta, Senhor, à comunhão da tua igreja. É a nossa oração, feita nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda nesse espírito, curve a sua cabeça, enquanto você ouve essa música, peça que o Senhor fale ao seu coração durante este culto.
escolha, os nossos irmãos músicos. Vamos ficar em pé e vamos cantar sobre a amizade de alguém que é fiel para conosco a todo instante. Seja essa mensagem lembrada por nós durante essa semana em todas as nossas necessidades. Temos um amigo fiel que nos acompanha sempre. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Esse é o nosso
amigo fiel. Amém, irmãos? Você pode se assentar. De que o nosso bom pastor há de suprir todas as nossas necessidades. Sempre dizemos isto aqui nesta igreja: quando entregamos dízimos, quando entregamos ofertas voluntárias, as várias ofertas voluntárias, estamos testemunhando que temos confiança naquele que há de suprir todas as nossas necessidades. Vamos continuar cantando sobre essa disposição de entregarmos nossas vidas, entregarmos nossos talentos e entregarmos nossos bens para o Senhor. Senhor.
Aí está o desafio da palavra de Deus para você: brilhar no meio do seu viver, mesmo que tenha que fazer tarefas humildes, né, como diz aqui a primeira estrofe, não somente para fazer um feito extraordinário, uma coisa grandiosa, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com todo amor. Que esse seja realmente um norte, um princípio para as nossas vidas, não apenas coisas espetaculares serem feitas com amor, mas também as coisas humildes, as coisas mais simples. Quero convidar o irmão Luiz Carlos Lavor para vir ao microfone orar a Deus, agradecendo os dízimos, as ofertas e também intercedendo pelos irmãos cujos nomes temos no nosso boletim. E a nossa lista não é exaustiva, não quer dizer que todos os membros da igreja em necessidade de oração estão aqui, não. Mas aqui estão alguns que nos solicitaram e que precisam, portanto. Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Beti Lacerda, Ceci Carvalho, Débora Fernandes, Genícia Peixoto, Gerimar Alencar, Aide Pinheiro, Hilda dos Santos, Ivanir Galvão, Joaquina Anjos, Jonas Kaiser, José Peixoto, Jussara Figueira. Continuaremos orando também pela irmã Alice Neves de Oliveira, pelo pastor Antônio Manso, pela irmã Nádia Richa e eu tinha colocado aqui Maria Loureiro Hansen, mas com alegria no coração estou vendo essa serva do Senhor aqui, depois de vários meses, né, passou por uma luta muito grande, perdendo o seu esposo, mas hoje ela está aqui, né, em nome de Jesus, vitoriosa, e que Deus possa abençoar também a sua vida, irmã Maria Loureiro, e lhe dar a vitória completa. Também nós devemos orar pela família enlutada. O irmão Marcelo Cordeiro perdeu a sua sogra, Dona Maria da Glória, faleceu. A gente estava orando por ela, lembra? Estava orando por ela fazia um tempão. Ela estava internada primeiramente no CTI, depois deixou o CTI, veio para o semi-intensivo, e a gente estava animado e de repente ela teve uma recaída e partiu. Então vamos orar pelo consolo do Senhor para as irmãs Elizabeth, Afonso e Márcia Cordeiro, que são as filhas de Dona Maria da Glória. Curvemos as cabeças. Senhor, Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, e Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de poder estar trazendo à Tua igreja aquilo que é Teu, Senhor, aquilo que pertence a Ti, Senhor, que é os dízimos e as ofertas, Senhor. Pedimos a Ti também, Senhor, que Tu consoles cada família, Senhor, enlutadas, precisando do Teu consolo, precisando da Tua cura, precisando da Tua atenção, Senhor. Que Tu possa, Senhor, acolher num Teu seio, Senhor, cada membro dessa igreja, Senhor. Que Tu possa estar conosco, que Tu possa abençoar, fazer dessa igreja, Senhor, a Tua verdadeira morada, Senhor. Fazer dos Teus servos aqui presentes, Senhor, aquilo que Tu quer, Senhor, aquilo que está escrito na Tua palavra, que é seguir e copiar aquilo que Tu deixou aqui para que todos nós possamos saber. Abençoa, Senhor, o culto de hoje, abençoa o pastor, abençoa a palavra que vai ser trazida e que Tu continue conosco, Senhor, abençoando cada palavra, abençoando a cada família aqui, Senhor, e aquelas também que não puderam estar presentes, que estão passando por momento de saúde, que estão no celular, que estão na internet, que estão no rádio. Abençoa, Senhor, a cada um, Senhor. Abençoa e faça com que, Senhor, esse dinheiro que foi trazido aqui como oferta, como dízimo, Senhor, que seja usado para o Teu reino, que seja usado para a Tua obra e para a causa da Tua igreja, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. É bom saber que Deus cuida da gente, né? Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, no, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Maravilhoso saber que nós temos um Deus que cuida de nós, né? A Bíblia diz, Jesus disse que Ele cuida dos passarinhos. Aquele que cuida dos passarinhos cuidará também de nós. Que santa certeza! Abra sua Bíblia ou acesse o texto bíblico no celular em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Convido a congregação a levantar-se para ouvir com reverência o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 5. Desculpe, o contrário. Mateus, capítulo 5, versículo 7. E ao longo da mensagem, se alguma pergunta sobre o texto lhe ocorrer, então anote, mande para a gente, ou por e-mail, ou por WhatsApp, e a gente vai tentar aproveitar a sua pergunta na formulação de umas 6 ou 7 perguntas para os pequenos grupos que ao longo da semana se reúnem nas casas. Mateus capítulo 5, versículo 7, Jesus dizendo, ensinando a multidão, ele disse: bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia, Senhor, é o que nós pedimos agora a Ti também, e esperamos alcançá-la, porque Tu és um Deus misericordioso. Tu és o exemplo maior de misericórdia, e por isso estamos aqui, por isso fomos salvos, por isso estamos sendo salvos, por isso seremos salvos, absolutamente por causa da Tua misericórdia.
E agora fala-nos aos ouvidos, mas muito mais profundamente ainda. Fala aos nossos corações, porque precisamos ouvir a Tua voz. Não a voz de um homem falível, mas a voz de um Deus poderoso e eterno, que jamais falha. É a nossa prece, em nome de Jesus. Amém. Queira sentar-se. Conta-se que certa vez, uma mãe de um jovem soldado, se aproximou de Napoleão Bonaparte e ela foi a ele pedir perdão para o seu filho. Ele havia feito alguma coisa errada, bem errada, 2 vezes, e Napoleão então queria aplicar a lei em cima daquele soldado, e a pena era a morte. Então a coisa era grave mesmo. Então a mulher se aproximou e pediu a ele perdão. O imperador respondeu que o jovem havia cometido uma infração grave 2 vezes e a justiça punia tais casos com a morte. Mas a mulher teve uma resposta original. Ela disse assim: mas eu não vim pedir justiça, eu vim pedir misericórdia. Napoleão respondeu imediatamente: mas o seu filho não merece misericórdia. E a mulher, mãe, tem cada saída, a mulher disse o seguinte: mas senhor, se ele merecesse, já não seria misericórdia. E misericórdia é tudo o que eu peço. Essa palavra desarmou o imperador. E ele ficou pensando, e fechou os olhos e com a cabeça concordou e disse: está certo, a senhora está certa. Então eu terei misericórdia. E poupou o filho daquela mulher. Meus irmãos, nesta 5ª bem-aventurança, Jesus menciona uma virtude que muita gente pensa que tem, mas não tem: misericórdia. Até aqui, nas outras bem-aventuranças, Jesus vem falando de relacionamento vertical, da nossa vida com Deus. Mas agora, e a partir de agora, Jesus vai abordar as qualidades que se refletem no nosso relacionamento horizontal, ou seja, nosso relacionamento com outras criaturas, com outras pessoas. Então, nesta bem-aventurança, Jesus elogia os misericordiosos. É essa gente que ele elogia. E o que é que a Bíblia vai nos ensinar sobre os misericordiosos? Em primeiro lugar, a Bíblia vai nos ensinar que os misericordiosos sabem que eles não são perfeitos. Eles sabem que não são perfeitos. Um grande pregador inglês chamava-se John Wesley. Já ouviu esse nome? John Wesley morreu em 1791. Quando ele era jovem, tinha 30 e poucos anos, o general Oglethorpe, que foi o fundador da colônia americana chamada Geórgia, que hoje é um estado da Geórgia, o fundador daquela colônia era um general, e o general era crente. E o general queria então encher a colônia de crentes, evidentemente. E ele chamou Wesley, que morava do outro lado do Atlântico, na Inglaterra, para vir e ser o pastor da igreja cristã, da igreja evangélica que havia na cidade de Savannah. É uma cidadezinha que fica bem no oceano, cidade portuária. Savannah. O Wesley aceitou o convite e foi. E ele ficou ali naquele ministério 2 anos, era solteiro ainda, de 1735 a 1737. E nesse tempo ele teve bastante convivência com o general. O general o convidou, então o general também convidou o irmão dele, o Charles Wesley, que fazia hinos, para ser o secretário também do general. E os dois foram. Um dia, numa conversa com o general deixou clara a sua rigidez em relação aos erros das pessoas.
é que um dos secretários do general, do governo do general, o secretário havia decepcionado muito o general. E o general então comentou com Wesley o seguinte, dura linguagem: eu jamais irei perdoá-lo, jamais, o que ele fez não tem perdão. Então Wesley respondeu de pronto, quase que sem pensar: então, senhor, eu espero que o senhor também nunca cometa nenhum pecado. Não vou perdoar de jeito nenhum. Então tá bom, então o senhor não vai perdoar, então eu também espero que o senhor nunca precise de perdão, que o senhor nunca precise de misericórdia. Meus irmãos, para muita gente, a falta de misericórdia não é pecado. São pessoas que têm um catálogo escolhido a dedo de pecados, anotaram ali o que é pecado, o que não é, e elas esqueceram que desse catálogo deveria constar o item falta de misericórdia. E quem deixou muito claro isso, mostrando a falta de misericórdia como sendo um pecado, foi Jesus. Jesus identificou a pecaminosidade da falta de misericórdia exatamente no trato com os fariseus. Para quem não conhece, os fariseus, quando você lê o Novo Testamento, você tem que saber quem eram os fariseus. Era um povo que morava num país chamado Farisilândia. Não, nada disso. Não era um povo, não era uma casta, era um grupo dentro de Israel, um grupo que se achava mais santo do que os outros israelitas. Achavam-se os melhores, eles se consideravam a nata da religiosidade judaica. Eles se achavam. Eles não eram, mas eles se achavam. Conhece esse tipo de gente que não é, mas se acha? Eles eram. Quer dizer, eles se achavam. Eles se achavam os melhores. E aí Jesus dá na cabeça deles, sem dó nem misericórdia. E no caso de Jesus não é pecado. Mateus capítulo 9, versículo 13, Jesus diz para eles: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Vocês têm, fariseus, vocês têm que aprender o que é misericórdia. O Pai não quer holocausto. Não, a gente peca, a gente vai lá, leva um cordeirinho, queima o cordeirinho, a fumaça sobe, Deus perdoa, acabou. Eu quero que vocês aprendam, diz Jesus, o que significa misericórdia. Eles não sabiam, irmãos, o que significava misericórdia. E já era para ter aprendido, porque os profetas, já haviam falado desde longa data, desde tempos imemoriais, os profetas já haviam falado que misericórdia era um item fundamental no cardápio do relacionamento com Deus. Por exemplo, Oséias 6,6 diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifício. Deus dizendo, misericórdia quero. Então o que Deus quer? Entre sacrifício e misericórdia, o que Deus prefere? Não é? Deus prefere misericórdia. Ele está dizendo, misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus, Ele quer mais do que holocaustos. Porque conhecendo a Deus, quanto mais eu conheço a Deus, mais ojeriza eu tenho ao pecado e mais dele fujo rapidamente, né? Então, diferentemente dos fariseus, os misericordiosos sabem que eles não são perfeitos. Os misericordiosos não se acham. Eles não se acham perfeitos. Eles ainda têm nítida consciência das suas fragilidades. Eles sabem que eles erram o tempo todo. Eles erram, por exemplo, nos julgamentos. E eu pensei que era uma coisa, era outra completamente diferente. Quando aquele irmão apareceu na igreja e falou, Pai do Senhor, eu olhei para ele e falei, eu não gostei dele não. Quer dizer, eu errei, mas depois eu vi que era uma pessoa tão maravilhosa. Errou no julgamento. A gente erra nas atitudes, a gente erra nos pensamentos e a gente erra muito ainda nas ações. Os misericordiosos sabem disso. E por saber disso, eles correm para aquele que tem misericórdia para dar a todos, que é o Senhor. Os misericordiosos sabem que podem cair a qualquer instante, porque eles leram na Bíblia o que Jesus disse certa vez, discutindo com os judeus. João 7,19, Jesus diz para eles, não vos deu Moisés a lei? Olha, imagine, os fariseus, os santarrões, aqueles que se achavam,
Aí Jesus diz para eles, porque o orgulho deles era Moisés. Nós seguimos Moisés. Moisés é o nosso campeão. Depois de Moisés, quem? Não tem mais ninguém. Você é rabino da Galileia, falando para Jesus talvez, né? Desprezando Jesus. Você tem demônio, você é samaritano, rapaz. Quer dizer, desprezando até Jesus. E Jesus diz para ele: Moisés não deu a lei a vocês? Resposta positiva, sim, deu. No entanto, nenhum de vós cumpre a lei. Pronto. Nenhum de vós cumpre a lei. E como é que quer ensinar os outros? Como é que quer cobrar dos outros, se eles próprios, os fariseus, não cumpriam a lei? Os misericordiosos leram isso na Bíblia, leram também em Tiago, capítulo 3, versículo 2, estas palavras que nos deixam humilhados. Vamos ler juntos? Todos tropeçamos em muitas coisas. Todos. Pastor está fora? Não, todos. Ministro de música está fora? Todos. Os diáconos? Não. Todos tropeçamos, irmãos. Tropeçamos, e não é em pouca coisa, não. Tiago diz, em muitas coisas, em muitas áreas, nós tropeçamos. Então, que negócio é esse de não usar de misericórdia? Se nós tropeçamos e Deus usa de misericórdia para conosco, por que nós também não demonstraríamos misericórdia àqueles que dela necessitem? Por que não? Então, os misericordiosos, em primeiro lugar, sabem que eles não são perfeitos. Em segundo lugar, os misericordiosos reproduzem a misericórdia que eles receberam. Eles fazem questão de espelhar a misericórdia de que foram alvos. Eles. É bom ler a Bíblia sempre e dar uma pitada de imaginação, né? É bom pensar, e se? E se fosse de outro jeito? Por exemplo, lembra João 8? João 8 conta a história de uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério, foi levada, arrastada, como se fosse um bicho do mato, que merece a morte, para o meio da multidão, onde Jesus está ensinando no templo. E trazem a mulher e humilham a mulher, diz o texto, João 8, diz que botam a mulher no meio, ou seja, nem fazem questão de deixá-la na periferia para ser protegida, bota no meio com todos os dedos. Essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, Moisés nos mandou que elas fossem apedrejadas. Tu, rabinozinho que desceste da Galileia, que diz a respeito dessa mulher, desse caso? E João registra o seguinte, que eles fizeram isso, não foi por amor à lei, porque a lei mandava que se apedrejassem as prostitutas ou as que apanhadas fossem, os apanhados, os homens também, apanhados em adultério, nada disso. Eles fizeram isso para, diz o texto, para tentar dificultar o ministério de Jesus, para tentar embaraçar Jesus. Só que eles escolheram o alvo errado, né? Porque Jesus não se deixava embaraçar. E então Jesus vira-se para eles e diz assim: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra contra ela. Acho que nessa hora a mulher se encolheu toda, né? Temendo a chuva que cairia sobre ela. Mas Jesus disse com tanta profundidade: aquele aqui de vocês que estiver sem pecado, pode jogar a primeira pedra. Um olha para o outro olha para o um. Jesus volta a se escrever no chão onde ele estava. Eles pegam o seu boné e vão cantar noutra freguesia. Não é assim que se fala aqui? Foram cantar noutra freguesia. Todo mundo foi embora. Jesus vira para a mulher e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Emocionada, derrotada, alegre, sei lá, que sentimentos perpassavam aquele coração naquele instante. Jesus diz: nem eu também te condeno. Vai, e não peques mais. Vai e não peques mais. Então, esse é o texto bíblico, João capítulo 8, de 1 a 11. Agora vamos imaginar, agora vem a imaginação. Vamos imaginar que essa mulher chega em casa,
Começa a retomar a sua vida, ela vai lavar roupa, vai lavar louça, vai preparar o almoço, vai fazer as coisas e tal. Uma semana se passa, 2 semanas se passa, 3 semanas, 1 mês, 6 meses depois, a mulher descobre que o marido dela está traindo-a. E ela descobre que a outra tem 20 anos mais jovem, 20 anos menos do que ela. Aí ela se enche de raiva, e é com razão, não é sem, se enche de raiva e vai à delegacia, chamada sinagoga, vai à sinagoga e registra a queixa e quer que esse desgramado, como se diz lá em Minas Gerais, seja apedrejado, que ele seja punido. Essa mulher, a mesma. Olha, essa imaginação aqui não está na Bíblia, tá? A história termina no versículo 11, mas isso aí é um exercício que estamos fazendo para a gente ver a incoerência do comportamento da gente. Porque aquela mulher foi perdoada, ia morrendo. Se não fosse Jesus, ela teria sido apedrejada. E agora que ela está livre, que ela foi perdoada, que ela foi alvo de misericórdia, agora ela não quer usar de misericórdia. Jesus até contou uma outra parábola sobre isso, que a gente vai deixar para outro dia. Então, irmãos, não tem alguma coisa errada com esse quadro imaginado agora? Se ela fizesse isso, se isso acontecesse, se ela fizesse isso, tudo CCCCC, né? É claro, meus irmãos, é claro que ser misericordioso não significa passar a mão por cima da cabeça do pecado. Tem gente na igreja que não gosta de ouvir sermão sobre misericórdia, sobre graça de Deus, porque acha que isso aí é um estímulo para os adolescentes, coitados dos meninos, para os adolescentes saírem pecando, é um estímulo para os jovens, não é estímulo para ninguém, a Bíblia não estimula ninguém a pecar, pelo contrário, todo o esforço das Escrituras é no sentido de que a gente se distancie ao máximo do pecado. Então, ser misericordioso não significa passar a mão por cima da cabeça do pecado. Não é fingir que nada está acontecendo. Significa, antes, reprovar o pecado, mas resgatando o pecador. Isso, irmãos, essa equação é difícil de alcançar. Ao mesmo tempo que a Bíblia nos manda reprovar o pecado, a Bíblia nos manda resgatar o pecador. Condenar uma coisa e ajudar uma pessoa a se livrar do seu pecado. Vários comentaristas da Bíblia chamam a atenção para o fato de que a palavra misericórdia aqui é uma tradução da palavra hebraica hesed, que é a palavra amor ou misericórdia, traduzida assim no Antigo Testamento. E hesed, irmãos, tem um significado interessante. Significa a capacidade de alguém entrar na pele de uma outra pessoa, de modo que ela possa ver as coisas com os olhos daquela pessoa, possa sentir a vida com os sentimentos daquela pessoa. É uma identificação genuína com a outra pessoa. Então isso é misericórdia no Velho Testamento, no Antigo Testamento. É experimentar ou até mesmo sofrer com o outro. Aquela simpatia, né, que é sofrer com. O misericordioso experimenta isso. Na pregação dele, Jesus contou a parábola do bom samaritano. Aquele sujeito caído lá no chão, os bandidos deram nele, e passa um sacerdote, passa um levita, um funcionário do templo, um religioso, passa também, nem liga. Mas vem um inimigo, um samaritano, que poderia pisar no gogó daquele que está caído e dizer para ele assim: agora morra, seu desgramado, porque você é inimigo, você é um samaritano, você não merece viver. Podia ter feito isso. Não vou dizer que estava no direito dele, mas estava no sangue, isso estava. E, no entanto, Jesus disse que aquele usou de misericórdia para com o que estava caído. Mas, irmãos, o maior modelo de misericórdia, sabe quem é? Não é um samaritano, por mais bonita que seja a palavra, não é um judeu,
não é um ser humano. O maior modelo de misericórdia chama-se Jesus Cristo, Deus encarnado. Ele veio justamente para demonstrar-nos misericórdia, para aliviar-nos dos nossos sofrimentos, para nos desviar do caminho do inferno. Por isso que ele veio. Disse Jesus, Lucas 6,36, sede misericordiosos, vamos junto? Sede misericordiosos, como também vosso Pai é. Então, nosso modelo de misericórdia não é um homem, é Deus. Então, se você quiser praticar a misericórdia, se você quiser ser um misericordioso, então você precisa aproximar-se de Deus, porque Ele é misericórdia. Então, os misericordiosos sabem que não são perfeitos, eles reproduzem a misericórdia de que foram objeto. E em terceiro e último lugar, os misericordiosos têm a promessa de que eles alcançarão misericórdia. Jesus diz isso. Bem-aventurados e misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E Tiago vai esclarecer um pouquinho mais, quando ele diz em Tiago 2,13, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Olha, escuta isso aí, está vendo? Está ouvindo? Está vendo? Se estiver acordado, estiver dormindo, acorda. Eu quero que você preste atenção em Tiago 2,13. O juízo será sem com S, sem misericórdia, para aquele que não usou de misericórdia. Se você tiver dificuldade de entender essa frase, que eu acho que não tem, porque ela é autoexplicável, eu posso trazer uma história para você. Uma história que aconteceu há muitos anos. Um pastor se desviou, como diria Camilo Castelo Branco, em Amor de Perdição, ele se desviou do trilho da virtude, digamos assim, e vindo a transgredir o 7º mandamento. E a igreja inapelavelmente o excluiu. O Novo Testamento manda a igreja disciplinar os membros que estejam vivendo em desacordo com os princípios registrados na Palavra de Deus. Isso não é invenção dos primeiros missionários, não. Isso está na Palavra de Deus. Jesus tem até uma ordenzinha de como se comportar, tem até um procedimento, diríamos hoje aí em gestão, né? Tem até um procedimento de como agir nesses casos. Quando alguém erra, o que você tem que fazer? Jesus dá lá as instruções. Pois bem, a igreja então excluiu, mas o modo, a maneira como a igreja, como aqueles crentes fizeram a disciplina ser válida, a maneira como eles se expressaram para com o seu pastor, assustou a comunidade evangélica da cidade toda, espantou, assustou todo mundo. Por quê? A igreja proibiu que o pastor entrasse de novo no santuário. O senhor aqui não será bem-vindo, será uma pessoa... Acabou com o sujeito. Recomendou que ninguém mais conversasse com ele. Se encontrar com ele na rua, não conversa com ele. Os filhos dele foram proibidos de conversar com os filhos deles. Ou os filhos deles proibidos de conversar com os filhos dele. Mas um rigor fora do normal. Mais tarde descobriu-se e divulgou-se a razão por que a igreja foi tão extremista e tão sem misericórdia. Você sabe por quê? Era assim mesmo que ele agia quando alguém da igreja errava. Ele parava o culto para dizer: irmãos, vamos disciplinar o irmão fulano de tal que está em pecado e ele não pode mais continuar. E fazia isso, humilhava a pessoa, sabe? Pastor que devia ter mostrado misericórdia, não mostrou misericórdia. Então, irmãos, quando ele precisou de misericórdia, a igreja não sabia como demonstrar, porque isso faz parte daquelas coisas que a gente aprende uns com os outros. Por isso estamos juntos aqui hoje, para a gente aprender uns com os outros, não é verdade?
Que em casa a gente não aprenderia nada, ou dormindo, ou indo à praia, a gente aprenderia a pecar. Mas aqui a gente está aprendendo como sobreviver espiritualmente, não só isso, mas como viver plenamente, com felicidade, a vida cristã. Então, o pastor era implacável, não demonstrava a mínima misericórdia, e a igreja, então, só aprendeu a ser durona. E aí entra Tiago: o juízo será sem misericórdia para aquele pastor que não usou de misericórdia. Eu botei o pastor ali por minha conta, né? Claro. Tiago não disse, porque o juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Promessa de Jesus: os misericordiosos alcançarão o quê? Misericórdia. Eles serão vistos com um olhar de compaixão, com um olhar de pai, não o olhar de carrasco. É a misericórdia de Deus por nós que tornou possível a nossa salvação. Porque se dependesse da nossa justiça, se nós fôssemos receber o que nós merecemos, era que nem Napoleão, era degolar. Deus nos degolaria a todos. Mas graças a Deus que Jesus veio trabalhar e mostrar misericórdia a todos nós. A misericórdia, irmãos, é a nossa maior necessidade. C.S. Lewis, um escritor britânico, lembrou uma frase de Agostinho, a frase de Agostinho, segundo a qual, abre aspas, Deus dá onde acha mãos vazias. Deus dá onde acha mãos vazias. Então Lewis completa dizendo que a pessoa que está com as mãos cheias de pacotes, diz ele, não tem como receber os presentes de Deus. Aí eu fiquei imaginando a pessoa, né, com a mão cheia de pacote para todo lado, pendurado, aí Deus chega, olha, eu tenho o presente da salvação. E eu falei, Senhor, mas agora onde que eu vou botar? No pescoço já tem 3 presentes pendurados, nas costas tem 58, na mão, né, pacote, e o diabo é terrível para botar pacote em cima da gente e ocupar a gente não ter as mãos para receber a salvação de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Há uma história com a qual termino, a história de um jovem de uma família rica nos Estados Unidos, e esse jovem estava prestes a concluir o ensino médio. E naquela comunidade, era uma comunidadezinha riquinha, a praxe era a seguinte: toda vez que os meninos formavam em segundo grau, toda vez que a família tinha alguém formando no segundo grau, todo mundo tinha dinheiro ali, então o que eles faziam? O pai comprava um carro e dava para o menino. Então, esse menino específico da história, ele e seu pai foram a diversas concessionárias procurar um carro ideal para o menino. E acharam o carro que o menino gostou, que o pai gostou, que o bolso podia cobrir. Então, o menino saiu dali feliz da vida, dizendo, mais algumas semanas, presente é de formatura. Então, no dia da formatura, esse carro vai estar na minha garagem. Eu nem acredito. Na véspera da formatura, o pai chegou para o menino e disse para ele assim, para o jovem, com um pequeno pacote. E o pai disse que esse pacote, meu filho, contém o presente mais valioso que qualquer pai poderia dar para o seu filho. Estou dando para você. O rapazinho pensou, opa, é a chave do carro. Ou alguma coisa nesse sentido, o documento dizendo que o carro é meu. Aí abriu o pacote, era uma Bíblia. E o rapaz entrou em crise, falou, Bíblia, que isso? E jogou a Bíblia no chão, aí foi mal educado. Aí mostrou que a educação às vezes não funciona, né, em todas as áreas, né? Terminou o segundo grau, mas não terminou o primeiro. Aí ele joga a Bíblia no chão e sai, e segundo a história, ele fica com tanta raiva que não quer nem comunhão com o pai, não quer conversar com o pai, vai embora de casa, vai embora daquela cidade e fica realmente muitos anos sem ver o pai. Até que um dia ele recebe a notícia de que o pai morreu. Aí ele volta, e aí você sabe, né? Aí vem aquela viagem da culpa, e ele meu pai morreu. E aí com tristeza ele pega, filho único, pega os pertences do pai, começa a folhear as pastas, as coisas, as gavetas, e aí ele acha a Bíblia que ele jogou ríspida e mal educadamente no chão. Ele abre a Bíblia agora com pesar, pensando, puxa, meu pai, né?
não está mais aqui. Me deu uma Bíblia, mas tá bom. Quando ele abre a Bíblia, um cheque no valor do carro. E ele olhou a data, era a data da formatura. E todos esses anos, ele sem o carro, com um presente que estava reservado para ele, mas simplesmente porque não teve humildade para receber do pai aquilo que o pai queria lhe dar, ficou sem esse benefício por muitos anos. Meus amigos, a misericórdia de Deus para conosco nos é oferecida hoje. Deus está mostrando a nós a sua misericórdia. E a minha oração, franca e sincera, é que ninguém saia daqui hoje sem apropriar-se da misericórdia de Deus. Que ninguém dê as costas à maravilhosa misericórdia do nosso Salvador. Vamos orar. Ó Deus, obrigado porque estendeste-nos a tua mão de misericórdia. E por isso nós estamos vivos, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Obrigado, porque elas também são a causa de sermos salvos, são a causa da nossa alegria espiritual. Senhor, obrigado, porque nos foste propício, tu nos amaste ao ponto de enviares o teu Filho único para morrer nas mãos de autoridades perversas e ao lado de criminosos, zombado pelas multidões que por ali passavam, tanto escárnio, tanta zombaria, tanta violência, tudo isso por causa do meu pecado, por causa das nossas culpas. Ó Deus, tudo aquilo nós merecíamos, mas a tua misericórdia desviou de nós aquele castigo que nos estava imposto e o transferiu para o teu Filho inocente. Obrigado. Obrigado por esse enorme e nobre gesto de amor. Senhor, ajuda-nos agora a valorizar tanto essa misericórdia, que queiramos também expressá-la nos nossos relacionamentos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E agora, antes do culto terminar, eu queria oferecer a você, nesta manhã, você que está aqui, a oportunidade para experimentar também a misericórdia de Deus. A última música será executada, penúltima, aliás, e eu vou convidar você a tomar nesta manhã uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Ou seja, que você tome a decisão de se apropriar da misericórdia de Deus, de receber o presente que Deus quer dar a você, que é o perdão dos seus pecados, que é uma vida nova que vem pela misericórdia de Deus. Então, enquanto a música toca, os crentes vão estar em oração e você também entregue sua vida a Jesus. Diga para ele: Jesus, eu quero crer, eu quero aceitar, eu quero conviver contigo no meu dia a dia. E eu vou fazer o seguinte: eu vou descer, vou estar ali embaixo e vou estar esperando você. Você que aceita Jesus nesta manhã, você que se reconcilia com Deus, tenha sido qual for a razão que no passado levou você a se distanciar dele e da igreja, volte agora. Eu vou estar ali e vou esperar você nesta manhã. Pode vir.
maravilha, né, irmãos? Maravilha saber que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Louvamos a Deus pela vida da irmã Nilza Guimarães, e ela está aqui reconhecendo que as misericórdias do Senhor são muitas na vida dela, e ela deseja corresponder a essas misericórdias. Sem elas não viverá, certamente. Graças a Deus que por elas a irmã vai para o céu. Exatamente. Pode sentar, fica à vontade, viu, irmã? Mas alguém, se você deseja nesta manhã reconciliar-se com Deus ou manifestar o seu desejo de aceitar a Jesus ou de ser uma nova criatura, então faça como a irmã Nilza, né? Irmã Nilza, que já é crente há tantos anos, mas sentiu-se tocada para que a misericórdia de Deus viva no seu coração. Né? E a irmã? Quer se reconciliar com Deus. Seu nome é? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. A Maria de Lourdes está querendo se reconciliar com Deus. O povo de Deus fica tão alegre nessa hora e diz o quê? Amém. Amém. Não é, irmã? Então vamos orar pela irmã Maria de Lourdes, tá bom? A senhora pode sentar aqui. A gente vai orar então por ela, aqui, antes de terminar o culto, a gente vai orar pela irmã Maria de Lourdes, tá bom? Maravilha. Se você também estiver aqui nesta manhã e desejar comunhão com o Senhor, quiser experimentar a misericórdia de Deus, então faça como Maria de Lourdes, faça como a irmã Nilza Guimarães, né? Irmãos que querem viver para a misericórdia do Senhor. Obrigado a você que nos visita nesta manhã. Nós temos aqui algumas pessoas que nos dão a honra da presença. Eu vejo vida ali de cima e estou vendo aqui de baixo também. Então vou pedir que fiquem de pé, porque nós queremos cumprimentar com alegria você nesta manhã. Ali temos aquela irmã, muito obrigado. Temos outra aqui, Deus abençoe. Aquele irmão, olha só, aquela jovem. Deus, olha a senhora, muito obrigado. Olha lá também, né? Até na galeria nós temos algumas pessoas também que nos dão a honra da presença. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês nesta manhã bonita, calorosa, né? Deve ser 40 graus hoje? Deve ser 40, né? Não, um pouquinho menos, né? Tá bom. Mas que o calor espiritual também seja enorme no seu coração, né? Obrigado aos internautas também, especialmente aqueles que participaram do culto e nos mandaram comunicações. Nós temos aqui 4 irmãos. O Nilson Machado Vieira Júnior dizendo: alegra-me mais uma vez participar do culto pela internet. Obrigado, irmão Nilson. Edgar, Esther Lemos e Adésia Carvalho, são de Valinhos, São Paulo, agradecem a transmissão do culto, têm orado pelo pastor, obrigado, irmão, e pelos ministérios da igreja, e pedem orações pela senhora Euflasina, que é mãe da irmã Adésia Carvalho, tá certo. De Rancharia, São Paulo, nosso irmão Valdo agradece a transmissão do culto, que permite que ele congregue com a primeira igreja do Rio de Janeiro. E pede oração por sua amiga Cris Valderes, de São Paulo, que passa por momentos difíceis, e pelas vidas de Karina e Camila, suas filhas. E por fim, de Vila Velha, Espírito Santo, a irmã Frida Reze da Silva agradece a participação no culto e pede orações por toda a família. Obrigado, internautas que participaram também do culto e nos mandaram estes recados, essas mensagens. Os que pedem oração nunca são desprezados, não. São caminhados para a irmã Gelsa. Vem cá, irmã Gelsa, por favor. Chega aqui, irmã Gelsa. Irmã Gelsa vai chegar aqui, ó, já vai receber essa cópia e ela vai encaminhar para os grupos de oração. A senhora já tem a conta de quantos grupos de oração nós temos em nossa igreja? 7 grupos de oração, né? Muito bem. E para interceder por esses irmãos que pedem as orações. Deus abençoe a irmã Gelsa também. Irmãos, nesta hora eu quero chamar a irmã Natália Balesteiros. Ela tem uma palavra neste instante. Vamos ouvi-la com atenção. Bom dia, irmãos. Eu não sei, eu sou ruim com datas, com anos, assim, até algumas coisas que eu faço parte, eu não sei há quanto tempo. Mas há alguns anos atrás, eu acho que próximo de 10 anos, pastor João. Quem sabe 8? A PEG sabe, certinho, 8. Então, há um pouco mais que 8 anos, a igreja orou bastante, e por alguém que pudesse ser um líder para nós, né?
Eu digo nós, a equipe de música da igreja, os instrumentistas, os coristas, os regentes, todos. E nós oramos bastante. Deus mandou algumas pessoas, e quem topou o desafio, foi Eduardo. Queria que você viesse aqui à frente, Eduardo. Eduardo está fazendo aniversário de ministério nessa semana. Ele tem estado à frente do Ministério de Música. Não é fácil. Eu já fui diretora do departamento de música da igreja, nossa igreja grande, graças a Deus, cheia de talentos, né, Thalita? Graças a Deus, Deus nunca nos deixou desamparado nesse sentido. Ana Campelo está aqui, eu já vi lindinha aqui, né? É a nossa decana, que firme, é um exemplo de persistência. Só que não é fácil para um simples membro de igreja, né, um músico de igreja, liderar o departamento. E até você via, Eduardo, essa igreja que já era centenária quando você chegou, foi bem difícil, o desafio foi bem difícil. Elazi já foi diretor do departamento, a Elci, o Sérgio Presgrave, a Helena Márcia, sabem do que eu estou falando. E a gente sabe como é difícil para você, mesmo você sendo um ministro de música. Então, eu queria deixar 2 palavras, uma para você e uma para a igreja. Uma em Josué, que eu acho que muitos já conhecem. Deus nunca deixa a obra dele sem líder. Mas para o líder que ele escolhe, que ele capacita, ele diz: "Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometia dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares." É uma promessa para você. Continua, firme na palavra, firme no chamado que Deus te deu, até quando Ele quiser. Deus te colocou aqui e você vai ficar aqui até quando Ele quiser, capacitado por Ele. E para nós, para mim, para todos os coristas, para todos os instrumentistas, é o meu trecho preferido, que está em 2 Crônicas 5, que diz: "Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem seus turnos, quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando, em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz, com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus." Aqui fala algumas coisas que os levitas, os músicos estavam se santificando, se preparando para servir ao Senhor, em uníssono. Quem entende de música, né, quem canta em coral, uníssono é quando que canta todo mundo junto, no mesmo ritmo. Não pode querer um cantar mais forte que o outro, não pode querer um cantar mais baixo. A interpretação vem do regente, vem do maestro. Não pode o trompetista, não pode o oboé querer tocar na hora que é só para o violino, tem a pausa. E não pode querer tocar mais forte, correr. Por quê? Hoje eu estava falando com um irmão aqui, ele perguntando: "Não, mas às vezes as pessoas cantarolam, não atrapalha o instrumentista?" Não, porque aqui é a casa de Deus. E o instrumentista que toca aqui, ele é instrumento para a glória de Deus. Quando a gente canta, rege, toca
para a glória de Deus, a casa de Deus se enche da presença dele e edifica os membros da igreja. No teatro a gente vai para aplaudir, a estrela é o músico. Aqui não tem músico estrela. Aqui a estrela é o Senhor. Então, Eduardo, que você seja o nosso maestro e que todos nós estejamos em uníssono, submissos à sua regência que é dada por Deus diante de nós. Deus te abençoe. Então nós vamos ficar de pé e vamos ter essa oração final. Depois da oração, então, você pode abraçar o sermão. Depois da oração. Vamos orar. Maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por estar na tua casa mais uma vez. Muito obrigado, Senhor. Só tu sabes, Senhor, a alegria que está no meu coração de poder hoje ter retornado à casa de oração. Muito obrigado, Senhor, pelo carinho dos irmãos, pelos aqueles que ligaram para mim, que me visitaram, que ligam para mim até hoje. Muito obrigado, Senhor. Tu possa retribuir em graça e favor a cada um deles, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui reunidos como teus filhos e te buscando e te louvando, Senhor, acima de tudo. Senhor, de ti precisamos mais do que nunca, Senhor. Continua nos guardando, nos revestindo da tua sabedoria, do teu poder, da tua graça, Senhor. Que a tua misericórdia, que se renova cada manhã, esteja cada um sobre nós. E que nós, como a palavra foi dita, que sejamos também misericordiosos, porque existe uma sentença, aquele que não é misericordioso, o juízo não terá misericórdia. Por isso, nos ensina, Senhor, a sermos obedientes à tua palavra, seguir, Senhor, os teus desígnios, porque com a obediência, Senhor, tudo sai perfeito. Abençoe o Eduardo, que está fazendo 8 anos aqui no nosso convívio. Abençoe o teu filho, elogia, abençoa, guarda e protege, Senhor. Da tua graça, do teu poder, esteja cada um sobre nós. Essas comissões que foram aqui trazidas à frente, que sejam grandemente abençoadas, protegidas por ti. Que seja a tua direção, a tua unção sobre eles, Senhor. Continua nos guardando. Abençoe o nosso pastor na sua dedicação a esse rebanho. Graças te damos por tudo que temos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode abraçar. Obrigada.
Música